Ele nos reuniu nesse lugar mais uma vez. Ele nos deu essa oportunidade de estarmos diante dele. Oh, para entregar a nossa vida, nosso coração, nosso louvor, a nossa adoração. Mas aonde ele passa, aonde ele se manifesta, aonde ele se apresenta, ele não deixa ninguém sair de mãos vazias. Ninguém sai sem um toque do Senhor. Ninguém vai sair daqui do jeito que entrou. Nós entramos aqui de uma maneira, mas nós saímos daqui de outra. Porque todas as vezes que nós nos reunimos para poder ouvir o Senhor falar conosco, né? Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós somos iluminados. Então nós vamos sair daqui brilhando mais, porque nós já brilhamos, né? Nós somos chamados para ser luz como o Senhor Jesus é. Então nós já brilhamos. Então nós somos mais iluminados. Outra coisa que a palavra faz com a gente quando a gente se reúne, ela nos lava, né? E a gente fica limpinho, a gente vem aqui tomar banho, né? Fala, o que você foi fazer na igreja? Eu falei, eu fui tomar banho. Como assim? Um banho de luz, um banho do brilho de Jesus, um banho de graça, um banho de amor, um banho de perdão, um banho de salvação, um banho de resgate. Porque foi isso que ele veio fazer. Essa foi a missão. Eu vim aqui para ele me resgatar. Porque eu tenho um inimigo que fica todo dia aí querendo, né, me derrubar, querendo me destruir, querendo me matar. Ele não quer só me confundir e me enganar, ele quer me matar, porque ele quer a minha alma. Mas eu decidi, um dia eu tomei uma decisão e entreguei minha alma a Cristo. E aí, nunca mais. Né? A luta é constante, mas o meu Deus garante vitória. Ele diz que eu sou mais do que vencedora porque Ele me amou. E assim é com todos que se expõem à palavra de Deus. Aleluia! Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías 9. Aleluia! É mistério. É não, gente. No Natal todo mundo prega essa palavra, mas ela se renova. Todo dia ela se renova. Todo dia ela se renova. E eu sou muito impactada com essa palavra todas as vezes. Todas as vezes que eu leio essa palavra, meu Deus, ela ministra demais ao meu coração. Às vezes eu não consigo nem terminar de ler porque incendeia. Eu quero que você deixe o seu dedinho aí, que você não feche a Bíblia. Quando você encontrar Isaías 9, tá? Eu vou ler do 1 ao 7, tá? Mas fica aí com o dedinho aí, porque nós vamos visitar aí essas letras, essas páginas. Essas letras hoje vão saltar da página da Bíblia para a nossa vida e vão fazer algo tremendo. Porque assim como diz, né, a palavra lá em Isaías 50, no capítulo 55, versículo 11, fala assim que a palavra do Senhor ela é enviada com uma missão, né? E ela é o lema desse ministério. Ele fala, eu não envio a palavra para poder voltar para mim vazia. Ela vem, faz o que ela tem que fazer e aí ela volta para o Senhor. Então ela veio hoje com um propósito, uma missão e ela tem um alvo, o nosso coração, transformar a nossa vida. Aleluia! E a mensagem é que a luz venceu as trevas. Aleluia! A luz venceu, né? Ainda não vamos ler. Eu estou muito emocionada com essa oportunidade de pregar essa mensagem nesse dia, nesse ano, nessa época, nessa era que nós estamos vivendo como humanidade. É uma oportunidade muito grande para poder anunciar essa verdade que a palavra de Deus traz para nós. E porque ela foi uma palavra revelada, se a gente contar de hoje para trás, há 2.700 anos aproximadamente, essa palavra foi escrita, foi revelada ao profeta. E era aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Cristo. E aqui ele já anunciava a Jesus. Aqui nós temos profecias que já aconteceram e temos aqui profecias que estão para acontecer.
que ainda não aconteceram, mas vão acontecer. Então é muito emocionante. E nessa hora eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor venha com um toque dele, de poder, que ele abra os olhos do entendimento de todos aqui que vão ouvir essa palavra, e que ele ilumine os olhos do conhecimento, para que todos recebam da graça e unção liberados para este tempo. Sabemos que são tempos do fim, nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias. E que vocês possam ver a forte luz rompendo e vencendo sobre a escuridão do mundo, eliminando com as obras das trevas em nome de Jesus. Aleluia, que essa palavra se cumpra, Deus. Assim eu oro em nome de Jesus, sobre todos aqueles, ó Deus, que vão se expor a ouvir essa palavra. É Natal, aleluia. E Natal significa nascimento. Nasceu. É Natal, é nascimento, nasceu. Mas quem nasceu? Jesus nasceu. Mas Jesus não nasceu, não é Natal porque ele nasceu nesse dia. Jesus nasceu nesse dia de dezembro, não, isso não. E ficam aí, às vezes os estudiosos ficam brigando, não, tem uma linha que fala que é na Páscoa, porque quer juntar a ressurreição com o nascimento, e não. Né? A outra linha é mais lógica, que nasceu nos tabernáculos. É mais lógica, mas também ninguém pode afirmar o dia com certeza. O dia com certeza não dá para poder afirmar, tá? A gente afirma pela fé. Pela fé, e porque Deus não é um Deus assim, ele deixou sinais. Ele deixou marcas para que a gente conhecesse o caminho. Então, é Natal. Jesus nasceu um dia. Qualquer dia. Podemos celebrar Natal todo dia. Se a gente resolver que Jesus nasceu 1º de janeiro, vamos celebrar 1º de janeiro. Se você quiser celebrar Jesus 15 de fevereiro, celebra Jesus 15 de fevereiro. Tá tudo bem. Não tem problema. Todo dia foi o dia que o Senhor fez. Então não tem problema nenhum. Mas o mundo inteiro comemora nessa época. E aí a gente entra junto, né? Vamos anunciar Jesus, vamos aproveitar essa oportunidade e celebrar com mais ênfase nesse dia. Aleluia! Então é Natal, simplesmente porque Jesus nasceu e pode ser celebrado qualquer dia, qualquer outro dia. Não era costume entre os judeus celebrarem o dia do nascimento. Eles não tinham esse costume, eles contavam, né? O calendário era lunar, né? E eles contavam as luas, eles sabiam que a criança tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, que a pessoa vai completando os seus anos. Eles tinham lá a forma de contar, mas não era da cultura deles ficar celebrando aniversário, né? Então, isso não era importante para eles. Então, não existe um dia marcado assim, Jesus nasceu nesse dia. Ninguém sabe, a verdade é essa. Ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. Né? Como eu falei, tem 2 linhas aí de ensino que fica apontando, uma é mais coerente que a outra, né? A gente sempre pende para esse lado e não tem nada de errado, ninguém vai perder a salvação por isso, tá tudo bem. O que nós sabemos é que Jesus nasceu num período em que houve uma contagem, um recenseamento obrigatório e que todos os judeus tinham que voltar para as suas cidades natal, né? A sua cidade natal, né? A cidade onde eles nasceram. Então eles tinham que voltar. E Israel era dividido em 12 tribos. E eles tinham que se ajuntar num lugar, né? E aproveitando tudo aquilo ali, aquela coisa política, eles vão aproveitar que o povo já vem todo para esse lugar para celebrar festa de tabernáculos. Vamos ajuntar aqui o povo e já fazer. Eles já aproveitam, fazem o cadastro, porque muita gente morava muito longe, né? Muitos quilômetros de viagem. E ali, quando eles se ajuntavam, né, na festa dos tabernáculos, e muita gente fala, né, que esse período coincidiu, né? Eu falo, bom, para Jesus, né, para Deus, a gente sabe que não existe coincidência. Não existe. Vocês, assim, começa já a eliminar da sua vida esse negócio de falar, ai, que coincidência!
Não, existe a jesuicidência, né? Ele está no controle de todas as coisas o tempo todo, não tem nada de coincidência. Em japonês fala guzen anai, né? Nai, né? Não tem guzen, entendeu? Não tem coincidência. É Deus que prepara todas as coisas. Aleluia! E o tabernáculo, naquele tempo, né, era a presença de Deus no meio do seu povo, junto com o homem. Era isso que significava. E o povo ia estar com Deus, e Deus sempre vinha para estar. E tabernáculo também significa Deus conosco, que também significa Emanuel. Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está aqui. Ele está aqui, aleluia, porque ele é Emanuel. Aleluia, glória a Deus. E essa festa, ela acontece de setembro a outubro. Pode ser que Jesus nasceu no fim de setembro, começo de outubro, tá tudo bem. Contar de 15 de setembro para o fim do mês e de 1 de setembro até o dia 15. Esse período. Mas Deus é tão, né, assim, como que Jesus, peraí, na Páscoa, Jesus morreu bem na hora que o cordeiro estava sendo imolado. Deus não jogou fora nem as horas, os minutos, os acontecimentos, ele deixou bem marcado. Por isso que falam com tanta certeza, não, Jesus nasceu no dia da festa dos tabernáculos, no dia. É uma festa que dura uma semana, mas tem um dia de uma celebração assim, este é o dia, né? Então dizem mesmo que Jesus nasceu nesse dia. Então não foi em dezembro, mas nós estamos aqui para celebrar, aleluia, Deus não faz nada por acaso, tudo que Deus faz é pré-ordenado. Desde o início, desde a criação do homem, desde a queda, tudo Deus faz pré-ordenado. Quando ele foi ali no jardim para conversar com Adão e Eva, quando eles caíram, ele expôs para eles o plano da salvação. Ele falou, ó, vocês caíram, vocês perderam aí a veste de glória, vocês agora estão aí vulneráveis, o inimigo vai, né, tentar alcançar vocês, mas um dia vai nascer alguém, vai ter um homem, vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Essa serpente vai ferir ele no calcanhar. Mas vai ser uma coisa temporária. Ali Deus disse para eles o que ia acontecer. E a morte de Jesus na cruz foi o ferimento temporário. Bem temporário mesmo, porque Jesus não ficou ferido. Jesus ressuscitou. Aleluia. E essa é a certeza. Essa é a glória que nós temos. Então não importa que dia Jesus nasceu. Gente, não entre em briga nem em discussões. Nem tenta explicar aquilo que não consegue entender, né? Para uma coisa que não faz sentido. Não importa. Importa que ele nasceu, que ele morreu e que ele ressuscitou. Glória a Deus. Isso é o que importa. E o profeta que nós vamos ler aqui hoje, o profeta Isaías, ele é um profeta que tem o maior número de profecias e revelações com relação a Jerusalém, com relação a Israel, com relação à vinda de Jesus, né, a volta do Messias, com a sua morte, com o seu ministério, com a sua ressurreição e a segunda vinda. Então Isaías é chamado de profeta maior, não que ele fosse mais importante do que outros, não, era a missão dele. Deus confiou essa grande missão a ele, entendeu? Ele não é maior porque o profeta lá que só tem uma página, né, na Bíblia, esse daqui tem 50 e poucas, 60 e poucas, né, tem uns capítulos enormes, muita profecia, né, mas ele não é maior, ele não é mais importante por causa disso. É porque ele tem um número muito grande de revelações, ele teve um número muito grande de revelações, e é tremendo isso. Para pensar comigo. A partir de hoje, né, 2.700 anos atrás, esse homem real,
não é imaginário, ele existiu, ele escreveu, ele falou, ele viveu na terra. Ele teve visões, ele teve revelações, Deus usou ele para falar de coisas que iam acontecer 700 anos depois daquele tempo que ele profetizou e 2.700 anos chegando até aqui. Então é muita coisa. Então não é um livro que você pode desprezar, não, né? Tem que ler. Temos que procurar entender. Então, aqui em Isaías 9, irmãos, quando nós começarmos aqui a chacoalhar, a abrir, vocês vão ver quantos tesouros, quantas revelações. É tão precioso. Isaías 9, nós podemos dizer assim, é um poema profético. É um poema profético. Que coisa linda. E um dos versículos mais anunciados nas pregações, no decorrer de muitos anos, é esse que o pastor abriu. E é esse que, o pastor abriu e que está aqui na tela. Isaías 9:6. Esse versículo é muito, muito lido, muito anunciado. A gente, quando aceita Jesus, decora ele de primeira, porque a gente aprende sobre ele. E nesse versículo diz que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Nós cantamos, não cantamos? Príncipe da Paz, que se estenda o seu governo, que se aumente o seu domínio, que venha a paz sem fim. Porque no versículo 7 nós temos essa profecia. Mas quando Isaías escreveu isso, que um menino nasceu, Jesus ia nascer ainda. Mais de 600 e tantos anos, aproximadamente 700 anos para frente. Isaías escreveu sobre o futuro, mas quando nós lemos aqui, está dizendo, o verbo está no passado. Isaías estava escrevendo sobre o futuro. Jesus não havia nascido. Mas olha o que está escrito. Um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. O governo está. Está, porque aí já parte celestial. Depois eu explico. Mas ele está no passado. Mas por que está no passado se Jesus não tinha nascido? Porque para Deus já tinha acontecido. No céu, Deus já tinha dito que ia acontecer. No céu já havia acontecido. Deus é atemporal. Deus é o Senhor do tempo. O tempo, nós acabamos de cantar. Por isso é interessante a gente conhecer a palavra, porque nós cantamos a palavra. Tudo que nós cantamos é a palavra. O tempo está em suas mãos. O tempo está nas mãos de Deus. O tempo não é... Tivemos que dividir esse tempo aqui porque a gente é muito limitado nessas horas, nos dias. Mas para Deus isso não existe. Então aqui nesse versículo fala que ele nasceu. O menino, foi dado. Está no passado, porque no coração de Deus isso já era uma realidade. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E a esperança de Israel estava em que o Messias um dia iria aparecer. Estão esperando até hoje. A nossa esperança é no menino que nasceu. Ele nasceu. No mundo Jesus nasceu igual todo mundo nasceu. Ele foi menino, mas ele não permaneceu menino, gente. Então não vem falar menino Jesus não, hein? O menino Jesus cresceu. O menino Jesus ficou um homem. O menino Jesus cumpriu a missão dele, Então ele não foi menino o tempo todo, ele viveu, ele cresceu, ele teve que se tornar um homem, ele teve que aprender com a dor e o sofrimento do ser humano, ele conheceu o pecado de perto, sem jamais ter pecado. Então, essa é uma palavra, isso aqui é só uma introdução. Glória a Deus, Aleluia! Essa palavra, ela me deixa muito impactada, seja Natal ou não, porque ela é muito carregada de
revelação realmente, não só por tudo que aconteceu, quando a gente conhece a história e a gente vai vendo tudo que aconteceu, o que ele foi revelando e realmente aconteceu, tanto, mas para o de agora, o profético, aquilo que Deus ainda quer fazer na nossa vida. Então hoje, ela vem trazendo uma revelação que também impactou a tantas pessoas desde os tempos antigos. E no decorrer de anos, essa palavra é um instrumento poderoso para arrebatar o nosso coração. Se você não sabe o que é ter coração arrebatado, deixa, abre o seu coração aí e fala: vem Jesus, pode pegar o meu coração, leva ele para o Senhor. Eu quero ter essa experiência de ter o meu coração apaixonado, arrebatado pela tua palavra. Deixa ele tocar, porque é isso que ele vai fazer, ele vai arrebatar seu coração e você nunca mais vai se esquecer. Isaías 9. Você pode esquecer, falar: aquela mulher falou. Eu não lembro nada que ela falou, mas eu lembro que Isaías 9 tem alguma coisa que Deus quer comigo ali. Tem algo de Deus ali para mim, em Isaías 9. Tem revelação de Deus para mim ali. Aí eu vou ler Isaías 9 e Deus vai acender a sua luz novamente, vai te conectar, vai arrebatar. Isso é ter coração arrebatado. Seu coração fica lá com Deus para sempre. Aleluia, ligado pela palavra. Glória a Deus. E essa palavra é esse instrumento poderoso para abrir caminhos. Para abrir caminhos que só Deus abre. Caminhos que acessam o coração, que só Deus toca. Ninguém tem esse poder de tocar um coração, de transformar um coração. Ninguém tem esse poder. Mas Deus tem. E essa luz vem forte. Ela não vem de qualquer jeito, não. Vamos ler Isaías 9, de 1 ao 7. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, além do Jordão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia! Aleluia. Que palavra é essa? Jesus! O Natal, ele é meio encantador, né? O dia de Natal, ele é aguardado em todo o mundo. E por alguns rituais e por algumas tradições que foram criados em torno desse dia, e que não é de todo ruim, diga-se de passagem, embora tenha algumas coisas que realmente vieram do paganismo, vieram de rituais pagãos, que não glorifica a Deus em nada. Hoje em dia virou comércio. Natal é comércio. Mas há coisas que são históricas,
Existem algumas simbologias que conectam as pessoas nessa época e essas conexões abrem, né, caminhos que glorificam a Deus. Por exemplo, nessa época de Natal tem reunião das famílias, as famílias se reúnem. E isso é muito legal, isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Não deveria acontecer só no Natal. Deveria acontecer muito mais vezes, né? Não precisaria ser Natal para a família se reunir. A comida típica, aquelas mesas maravilhosas, a ceia, a farofa, o pernil, o peru, o arroz, a briga, uva passa sem uva passa. Eu adoro, mas tem gente que não gosta. Tem gente que nem gosto tem, né? Fazer o quê? Eu adoro uva passa, né? Mas aquelas travessas lindas, é maravilhoso. Os enfeites são brilhantes, são coloridos, são lindos. Quem não para observar aquelas árvores de Natal maravilhosas que a gente vê no shopping, nas praças, em algumas ruas, algumas lojas? É tão lindo. Aqueles enfeites, né, brilhantes, são tão atraentes. É lindo. Fica lindo. Você vai tirar uma foto. Todo mundo quer tirar foto, né, na árvore. É lindo. Não tem nada de ruim nisso. Tem aquele ato, né, de presentear, de trocar presente, de você dar presente, de você receber. É muito legal. Mas, gente, não precisa esperar o Natal não, viu? Pode, eu estou aqui o ano inteiro. Eu também. Nós estamos aqui o ano inteiro. Não precisa esperar o Natal, mas é um ato, é um costume, a tradição. E tem uma coisa que eu amo. Quem me conhece bem, vamos ver se vocês me conhecem bem. Tem uma coisa que eu amo, seja Natal ou não Natal, é lindo, é sempre lindo, mas nessa época do ano, elas ficam me atraindo e eu vou, e eu fico emocionada quando eu vejo elas, e eu sou muito ministrada quando eu estou diante delas. Alguém sabe? As luzes, as luzes, eu gosto muito, por isso que eu gosto de ir lá no Parque das Luzes. Eu vou lá, eu sou muito ministrada, me vem muita palavra, meu coração enche de alegria, porque eu começo a meditar se eu paro para poder olhar, me vem uma palavra, me salta os versículos da Bíblia, e eu começo a profetizar naquele lugar, sobre vidas. É lógico, eu não vou profetizar sobre coisa, né? Sobre vidas, sobre almas. Então, eu amo as luzes. E de todos os elementos do Natal, de todas as coisas que a gente vê nessa época e que a gente pode tirar uma lição delas, né? Porque reunião de família é tremendo. Colocar a mesa, ter comunhão com os amigos, receber, né? Ter uma oportunidade. Olha, é Natal, vamos lá, não fica sozinho, vamos estar junto. É uma oportunidade de você acolher pessoas. Isso é lindo demais. Mas de tudo isso, né, esses elementos que tem o Natal, que tem essa época e que a gente pode tirar uma lição, para mim, a luz, ela traz uma mensagem tremenda, rica, poderosa demais. O mundo todo, né, se enfeita com muitas luzes, as ruas, as casas. Hoje, esse ano tá menos, né? Por causa das guerras, por causa do preço da energia elétrica. Tá difícil, né, gente, enfeitar, né? A gente tá meio pobre, tá meio sem luz, né? O Natal tá meio menos brilhante, né? Mas eu gosto muito dessa linguagem, né? Porque ela é uma linguagem bíblica. Então a gente precisa tomar cuidado, eu sempre falo, né, a gente tem que viver biblicamente, né? Se não tem na Bíblia, a gente tem coisa que a gente tem que deixar para trás, tem que abandonar. Mas a luz é uma coisa que Deus fala desde o princípio. Desde o princípio, a luz está presente, desde a criação. Então, a linguagem da luz é uma linguagem bíblica e ela fala, a luz significa, né, paz, harmonia, prosperidade. É uma linguagem para fazer um contraste com as trevas, para ensinar o que é escuridão, porque às vezes a pessoa tá tão dentro, tá tão no
profundo de treva e escuridão que ela nem sabe que ela está lá. Ela acostumou. Ela acha que tudo é daquele jeito e não é. Então chega a luz. Aí chega a luz e brilha. E a pessoa fala, pera, ui, onde eu tô? Eu tô vivendo no meio de treva e escuridão? Mas por que ela descobriu isso? Porque chegou a luz. A luz chega e ilumina tudo. E a escuridão vai embora. Na escuridão, faz tua luz brilhar. Faz, Senhor, faz tua luz brilhar. Deus do avivamento, vem fazer a luz brilhar, Senhor. Faz tua luz brilhar na escuridão. Aleluia. E nesse meio, né, para muitos, né, para muita gente, enfeitar com as luzes não passa apenas de um enfeite, mas para nós a luz tem um significado, um simbolismo muito forte, além do que os nossos olhos naturais podem ver. Por isso, quando eu leio lá Gênesis, eu abro a Bíblia, às vezes eu já começo a chorar. Porque quando eu abro, eu já falei para vocês, né, eu abro, vem luz. Eu abro e tem dia que não dá nem para ler, porque é muita luz. Quando Deus fala, haja luz, aquela luz vem e ilumina. E eu vejo a minha condição, e eu vejo que às vezes eu tô na treva. Tem dia que eu tô treva. Tem dia que a treva vem sorrateira. Se eu não tomar cuidado, ó, bum, ela, ó, me apaga. Não, não pode. Eu tenho a luz que tem que brilhar o tempo todo. Tem que estar ligada, tem que estar acesa, né? Mas a gente, né, ser humano, carne, é assim. Então, João 8,2 fala assim, que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A vida é para ter luz, não é para poder ficar na escuridão. O profeta Isaías disse que a luz viria e com ela as trevas seriam dissipadas definitivamente. Aqui ele está dizendo assim, ó, contudo não haverá mais escuridão. Para os que estavam aflitos no passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Neftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Se a gente ler um pouquinho antes aqui, no capítulo 8, no versículo 22, está escrito assim, depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão e serão atirados em densas trevas. Mas aí no capítulo 1, ele diz isso, que contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Neftali. E aqui nesse versículo, Isaías fala de dois momentos, um relacionado ao passado e outro no futuro. Só nesse versículo nós já temos, ó, duas revelações. Um daquilo que aconteceu e outro que ainda ia acontecer. Houve um momento em que o povo de Israel, lá para o ano 730, tá lá, essa passagem está em 2 Reis 15, 29, que o rei da Síria invadiu a região onde ficavam as tribos de Zebulon e Neftali. Lembra que eu falei que Israel era dividido em 12 tribos? Então eles tinham as regiões que eles viviam. Então tinha Zebulon e Neftali, e aí esse rei da Síria invadiu essa região, tá? Então essa passagem, isso é real, aconteceu, essa passagem está em 2 Reis. E esse rei devastou aquela região e o povo começou a viver em angústia, em calamidade. Aquele rei levou pessoas presas, né? Levou cativos. Ele prendeu, ele levou, ele oprimiu. Então o povo sofreu muito. E Isaías traz esse fato que passou, que tinha acontecido no passado, para apontar o que ia acontecer no futuro. Porque ele queria que o povo se lembrasse de que Deus é grande, de que Deus era o Criador, o Deus que criou a terra, o céu, as estrelas, o mar, o mundo, os
desanimais. O homem, ele é grande, ele é poderoso. O que ele fez no passado, ele vai fazer outra vez. É difícil você falar com pessoas que estão lá nas trevas, na escuridão, porque elas não conseguem acessar a esperança. Elas não conseguem ter esperança. Você fala, as coisas vão mudar, vai melhorar. O mundo não. As trevas vão ficar cada vez mais escuras. Mas a palavra diz que a luz venceu. Em quem que eu tenho que acreditar? Palavra. A luz venceu. Então, não importa as trevas, importa que a luz vence as trevas. E eu sou filho da luz. A luz está em mim. A luz está em você? Sim. Aleluia! Então Isaías, ele vem, né, para esse povo que estava ali com a região devastada, a terra devastada, o povo que estava em angústia, vivendo em calamidade, porque guerra, gente, é guerra. Aquele homem era um tirano, ele passou destruindo tudo. Mas aqui nós já vemos, né, que nós podemos entender que a natureza de Deus tem prazer. É natureza de Deus mudar o curso na vida das pessoas. É da natureza de Deus reverter situações. É da natureza de Deus substituir a angústia pela paz. É da natureza de Deus substituir a tristeza por alegria. É da natureza de Deus afugentar as trevas, porque Ele é luz. Ele é luz. Aleluia. No futuro, aí ele fala, no futuro Ele tornará mais glorioso esse caminho. Porque aí ele fala aqui, ó, porque no futuro, mas no futuro Ele vai honrar a Galileia dos gentios. Gente, onde foi que Jesus começou o ministério dele? Está escrito lá em Marcos 1, no versículo 14 e 15. Jesus ali na Galileia dos gentios começou a pregar, a anunciar. Jesus começou o ministério dele. Olha que coisa tremenda, Isaías já estava falando, ó, isso aconteceu. Mas lembrem-se do seu Deus. Lembrem-se do Deus que criou todas as coisas. Lembra do Deus Todo-Poderoso. E olha, Ele vai fazer no futuro. Ele vai honrar. Ele vai ser glorificado naquele lugar, nesse lugar. Era isso que Isaías estava fazendo. Então esse profeta, esse homem de Deus está trazendo para o povo uma mensagem de esperança. E é uma mensagem gloriosa. Ele estava dizendo com isso, calma, calma, isso vai passar. Calma, a luz vai vencer as trevas. E essa é uma mensagem de esperança para o povo que estava sofrendo. Para um povo que estava sem rumo, perdido, envolvidos em densas trevas. Incapazes de sair por eles mesmos. Eles não tinham força. Eles não tinham como sair daquela situação. Mas eu quero te dizer a boa mensagem do Evangelho. É que essa palavra vale para agora. Para hoje. Se você está num lugar como esse povo estava. Sofrendo. Você está em calamidade. Você está em densas trevas. Você está na escuridão. Você está sem esperança. Essa palavra é para você. Essa palavra é viva. Essa palavra ela está reverberando. Ela está revivendo. Ela está reativando. Aleluia. Aleluia. No versículo de 1 a 3, ele descreve o que é esperança. Tenham esperança em Deus. Tenham esperança naquele que criou todas as coisas. Aí, Isaías, quando
Ele falou sobre a luz, ele estava trazendo para o povo a lembrança do ato criativo de Deus. Então lembre-se disso. Quando você estiver em dificuldade, estiver com dificuldade de crer em qualquer coisa, se a tua esperança estiver ali sendo humilhada, esmagada, o seu inimigo, o opressor estiver vindo e querendo minar a sua esperança, você lembra que seu Deus é grande. E você canta: quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Isso é luz. Isso é você carregar a luz interior que está dentro de você. É você levantar a sua fé. É você se levantar com força. E Deus vai recarregando as suas baterias, a sua fé. E você vai brilhar. E a escuridão tem que bater em retirada. As trevas têm que sair. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, gente, é para glorificar mesmo. Então, essa mensagem é para todos que têm andado em trevas e que têm vivido angústias e se esqueceram da grandeza de Deus ou nunca conheceram a Deus verdadeiramente. Porque quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, é diferente o nosso caminhar. E você pode dizer: mas o que você pensa, né? Eu gostaria, assim, se eu pudesse, eu ouviria um por um, mas é uma pergunta retórica. O que você pensa quando você fala em treva? Você pensa numa luz apagada, num lugar escuro, num lugar onde você não consegue se movimentar, não é? Assim é treva, escuridão, né? Mas isso é muito vago, né? O que pode significar trevas? Quando é que eu estou em trevas? Como é que uma pessoa que tem a luz pode se envolver num lugar de escuridão? Porque treva, ela pode significar ignorância. A ignorância é o quê? A falta de conhecimento. Então, quando você está num lugar de ignorância, que você não conhece, te falta o conhecimento de Deus, né? Aí você está em trevas. Entendeu? Já é treva. E daí você pensa: ufa, não, essa mensagem não é pra mim, porque eu sei muita coisa. Eu já estudei, já me formei, eu tenho diplomas, eu já cresci, já sou adulta, eu sou independente, eu ganho meu dinheiro, eu não preciso que ninguém me ensine nada. Não, não é desse tipo de conhecimento e de formação acadêmica que a gente está falando. Nós estamos aqui falando de uma mente, né? Que apesar de saber tantas coisas, não sabe nada de Deus. Então essa mente, ela é rígida, ela é fechada, ela é escurecida, ela é selada, né, com trevas e escuridão. Ela não vê Deus, ela não conhece Deus. Então ela é totalmente assim ignorante, é um desconhecimento total de Deus. E de quem, né, é Deus e do que Ele fez e do caráter de Deus e não conhece os planos que Deus tem para ela. Está em trevas. Você não conhece os planos que Deus tem para você? Está num lugar escuro. Precisa de luz. Se você não conhece a Deus, você não teme a Deus. Não vem me dizer: eu temo a Deus. Não teme. Não conhece, como é que você vai temer aquilo que você não conhece? Espiritualmente, é uma pessoa que está na ignorância. Não conhece. Está vivendo uma vida separada da vontade de Deus. Com pensamentos, com sentimentos escuros, obscurecidos pelas trevas. Que trevas são essas? Pelo pecado. Pecado é treva, pecado é escuridão. E é preciso entender que o poder dessa luz ter chegado até nós não depende de nós. Não depende de nós, não tem nada que nós possamos fazer para que essa luz nos alcance. Nada, absolutamente nada. Um dia, Jesus chegou para os discípulos e falou assim: o que o povo está falando que eu sou? Quem é que eles pensam que eu sou? E aí eles disseram:
depois de ficar bem assustados, né? Porque fala, nossa, como assim, né? Aí eles, né, falaram, uns estão falando que o Senhor é Elias, outros estão falando que o Senhor é Jeremias, outros estão falando que o Senhor é João Batista. E aí Jesus muda, né? Eles estão falando dos outros, só dos outros, só dos outros. Ninguém falou nada do que eu sou realmente, os outros. Aí Jesus muda para eles, e vocês? Vocês que andam comigo, que comem comigo, que tomam banho comigo, que ora comigo, que ouve tudo que eu falo, que vê os milagres. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí, uau, imagina essa cena. Jesus, e agora? O que nós vamos falar que ele é, meu Deus? Aí Pedro fala, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele, bem-aventurado. Oh Pedro, você é um bem-aventurado, você é uma bênção. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não descobriu isso sozinho, foi meu pai que revelou para você. Porque se o meu pai não revelar para você, você não diria isso. Então vocês não são melhores do que quem está lá fora, viu? Não tem nada, Pedro, né, não ia receber uma medalha, porque ele sabia que recebeu a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Entendeu, gente? Então é isso, não tem maior, não tem menor. O que tem é a revelação de Deus quando a gente, Deus, né? Quando a gente busca a Deus querendo conhecer Ele, abre o coração e busca conhecer a Deus, aí Ele vem e Ele se revela a nós. Aleluia. Glória a Deus. E trevas também tem a ver com sofrimento. E existem densas trevas porque existem muitos sofrimentos. Existem muitas dores, existem muitas angústias, existem lugares de tormento da nossa alma. Tem lugares que o inimigo consegue colocar a gente, onde ele fica ali, parece que você não tem para onde fugir. E ele fica ali, te atormentando, te torturando. Trevas também tem a ver com maldade, com inversão de valores, com moral corrompida. Isso também é treva. É Natal. Muita gente está celebrando, fazendo muitas coisas. Estão celebrando, dizem que estão celebrando o Natal, mas estão fazendo tanta coisa nessa celebração que desagrada a Deus. Estão tão longe daquele que é o verdadeiro príncipe do dia, né? Daquele que quer reinar, daquele que quer brilhar, daquele que é a verdadeira luz. Oh meu Deus, aleluia. Vamos continuar aqui, aleluia. No versículo 4, diz assim, 4, 5 e 6 é um conjunto de porquês. Por quê, meu Deus, né? Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Um versículo antes, no versículo 3, ele fala assim, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Aumentou a alegria deles. Eles se alegram diante de ti como os que regozijam na colheita. Vocês já viram, eu não sei, né? Aqui a gente talvez não tem tanto esse contato, mas vocês já devem ter visto pessoas que trabalham com a colheita, agricultores, como eles ficam felizes na época de colher. Porque é o sustento. Quando a colheita é boa, há muita alegria, festa. E outra coisa que ele fala aqui, ele fala da colheita e ele fala como os que exultam quando divide os bens tomados na batalha. Quando tem uma batalha e quando tem vitória, né, os despojos, aquilo que sobrou naquela guerra é dividido. Então a alegria, eles também festejavam. E aqui Isaías estava lembrando o povo da alegria que eles tiveram quando o povo foi liberto do Egito, foi retirado do Egito. E também quando o povo venceu uma batalha.
uma batalha que Gideão venceu com os midianitas e que eles estavam oprimindo o povo, tá? Então, ele estava aqui falando para eles, olha, a alegria vai aumentar, a alegria vai ser grande, assim como quem planta na hora da colheita, assim como quem entra na guerra na hora que tem a vitória e pega o despojo, assim como o agricultor fica feliz, né? E assim como o soldado que guerreia vence. Então, vocês também vão se alegrar. Haverá uma alegria que ninguém é capaz de calcular quando essa luz chegar. Aí ele fala, né? No 5, pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Vai passar. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aqui nós temos os atributos de Deus. Aqui eu lembrei hoje que aqui no Japão tem um templo, né? Em Tóquio, que tem 8.000 deuses lá. Tem 8.000 lugarzinhos lá. E tem lá 8.000 deuses. É uma coisa assim. Se eu não tiver errada, tá? 8.000, 6.000, não sei, mas tem um tanto de deuses lá. Se eles tivessem a capacidade de responder, de falar, eu iria lá, diante de cada um deles e perguntaria, você é onisciente? Você é onipresente? Você é onipotente? Esses tantos 1.000 teriam que responder, não. Então você não é Deus. Sai que esse lugar não te pertence. Porque para ser Deus tem que ter esses 3 atributos. Onisciência, onipresença e onipotência. O nosso Deus é o único. É o único que tem os atributos. Por isso ele é Deus. E aqui, quando houve essa revelação, ele está falando de todos os atributos de Deus em Jesus. Todos os atributos de Deus estão revelados aqui. Ele será chamado, o governo estará sobre os seus ombros, o governo, o poder de dizer sim ou não, o poder de dizer vai ou fica, o poder de dizer haja luz sobre a escuridão, o poder de paralisar o mal, ele tem, o governo, a autoridade está sobre os seus ombros. Aqui ele estava manifestando o atributo de Deus. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Quem que pode dar conselhos? Uma pessoa que tem conhecimento das coisas. Quem que é o onisciente, que conhece todas as coisas? Que olha onde ninguém vê, que você talvez venha aqui para o culto e ouve a palavra e falaram da minha vida. Contaram tudo. Ela sabe de tudo. Ou então o pastor, né? Acontece tanto isso, mas a gente não sabe de nada. A gente não quer saber nome, a gente não quer saber telefone, a gente não quer saber nada. Porque nós cremos num Deus que tudo vê. Ele vê. Ele vê os lugares onde nós não vemos. Ele conhece onde nós não conhecemos. Ele pode ser o conselheiro. E é dele que você tem que tomar conselho. É ele. Então aqui está a onisciência de Deus. Deus poderoso, Pai eterno, onipresença. Para a eternidade. Pai, para a eternidade. Onipresença. Em todo lugar, todo o tempo. Onipresença. Aqui está manifesto o Senhor. Um menino nasceu, um filho nos deu. E essa poderosa luz e maravilhosa Ele nos deu. Deus deu. Isso é maravilhoso, não é? Sim. Mas ela precisa ser recebida. Você já recebeu essa luz? Você já escolheu estar com essa luz? Essa luz faz parte da sua vida? Se essa luz chegou na sua vida, ela atesta que você é filho dela ou não. Como? Ela mostra se você está em trevas ou se você está na luz.
Através das suas obras, da sua vida, do seu falar, do seu agir, do seu viver, das suas atitudes. Você é filho da luz? Você rompeu com as trevas? Sim. A Bíblia diz que tem pessoas que amam a obra das trevas. Está escrito. Está escrito. João 3, 19 e 21 fala que este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quando você está fazendo algo errado, você gosta de ser descoberto? Eu não gosto. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Olha, isso daqui é muito maravilhoso. É como nós temos dito e o Senhor tem nos ensinado. Somos pecadores, mas não vivemos pecando. Podemos pecar, mas temos que levantar. A luz pode vir e mostrar para nós que nós estamos com algo muito ruim dentro de nós. Mas não podemos permanecer com isso. Tem que tirar fora. Entendeu? Ser transformado de glória em glória. Aleluia. Não pode amar. Mas há pessoas que resolvem, escolhem responder à voz da luz que é Jesus. É natural, gente. É natural. Quem está nas trevas gostar das trevas. É natural. Eles não querem que as obras deles sejam manifestas. Eles não querem mostrar o que eles estão fazendo. Porque quando a luz chega, a gente vê. Né? Todo mundo vê. Mas quem está na luz gosta da obra da luz. Gosta da transparência. Gosta da verdade. Gosta quando Deus nos expõe. Ah, Senhor, o Senhor está expondo porque o Senhor me ama. Né? Eu sou filha. Me ama. Expõe mesmo. E cuida de mim. Me ensina. Que eu quero ser transformada. Eu sei. Eu sei que no passado um dia... Eu sei exatamente onde eu estava, eu sei exatamente o que eu pensava, eu sei exatamente como era o meu falar. Eu sei como era a minha vida quando eu caminhava nas trevas, em trevas e escuridão. Mas um dia, essa luz me alcançou e ela mudou a minha vida. Ela me tirou de onde eu estava. E eu deixei de praticar as obras da escuridão. Eu deixei de praticar as obras que eu praticava quando estava nas trevas. Ninguém via, ninguém sabia. Mas um dia a luz chegou, né? E eu falei, eu quero estar na luz. Eu decidi. E essa palavra veio. Ela é luz. Ela veio como luz para iluminar. Amém? Jesus nasceu, diz que Ele é a luz do mundo. Cristo é a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele disse, não sou eu, né? E Ele disse, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Foi para isso que Ele veio, para a gente não perecer. Então, uma coisa é você saber, Deus é luz, é verdade, eu creio. E Ele está te enviando a luz, mas você recebe a luz? Você quer a luz? Então, a palavra diz assim em Isaías 60, do 1 ao 3, levante-se, refuja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. A escuridão cobre a terra. Densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Escute-me, povo meu,
ouçam-me, nação minha, diz o Senhor, a lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Oh, glória! Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas, nem tampouco da escuridão. Essa é a palavra. E essa é a mensagem. Gente, eu estou lendo versículos. Eu estou aqui, é Hanabi. É Hanabi celestial, entendeu? É fogos, está bombardeando as trevas. Está saindo tanta luz desse lugar. Aleluia. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Ó, esse é para aplaudir, pelo amor de Deus. Aleluia! A palavra diz: pois me livraste da morte e aos meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Vivos, não mortos. Uma coisa é Deus enviar a luz, outra coisa é você receber a luz. Deus envia a luz, você recebe a luz. Eu recebo. Não haverá mais noite. E quando fala de noite, está falando: não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Eles não precisarão de luz, de lamparina, de candeia, nem de vela, nem da luz do sol, porque o Senhor, Deus, os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Junto com o Senhor, aleluia. Esse é o nosso Deus. Vamos ficar de pé. Eu preciso dizer algo para vocês.